O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, sem desprezar a importância da família que é estabelecida pelos laços de sangue, os laços sanguíneos, Jesus, como nós ouvimos há pouco no Evangelho, valoriza a família que se estabelece pela fé, a família que se estabelece pela ação da graça de Deus, ou seja, tornam-se membros da família de Jesus todos aqueles que pela fé fazem a vontade de Deus, todos aqueles que obedecem, todos aqueles que são dóceis à vontade do Senhor nosso Deus, torna-se irmão de Jesus, torna-se irmã de Jesus, e como ele mesmo disse, torna-se até mesmo mãe de Jesus. Quem faz a vontade de Deus? Santo Agostinho, ao refletir sobre esse trecho do Evangelho, dá destaque para a realidade do fato de que Jesus diz que até mesmo se torna sua mãe. Por que isso? Torna-se mãe de Jesus. Porque quem faz a vontade de Deus, de alguma forma, contribui para gerar Cristo no coração das pessoas. Por isso torna-se mãe de Jesus. Contribui para gerar Cristo. O pai e a mãe, por exemplo, têm o dever de educar os seus filhos na fé. Quantos pais e mães contribuem para gerar Cristo na vida de seus filhos, não é verdade? Por isso que Jesus diz que também torna-se mãe dele quem faz a vontade de Deus. É impressionante percebermos a revolução provocada por Jesus. A revolução de Jesus, que é produzida pela fé nele, em Jesus, como único Senhor e Salvador. É a ordem da graça, irmãos e irmãs. É a ordem da graça de Deus que supera a ordem da natureza, sem desprezar o valor da natureza. Jesus, no Evangelho, dá destaque à ordem da graça, a família que é estabelecida pela fé e não simplesmente pelos laços de sangue. Nós todos, irmãos e irmãs, somos convidados, portanto, a cultivar em nosso coração essa humildade para reconhecer que a ordem da graça supera a ordem da natureza. Mesmo não desprezando a ordem da natureza, a ordem da graça supera, mas também
como nos ensina a doutrina da Igreja, a ordem da graça, ela supõe também a ordem da natureza. Tanto assim que no mistério do sacramento da Eucaristia, a presença real de Jesus, ela se faz por ordem da graça, mas também Deus conta com a matéria do sacramento, Deus conta com o pão e o vinho, ou seja, a natureza, para que o milagre aconteça, para que o mistério sacramental aconteça. A ordem da graça supera a ordem da natureza, mas também supõe a ordem da natureza. Nós temos que ter essa humildade de reconhecer a superioridade da graça em relação à natureza. Até para quê? Para que possamos acolher na nossa vida a graça redentora de Cristo, que nos transforma, que nos faz superar também nossas fraquezas, nossas limitações, nossos bloqueios humanos, para que assim possamos realizar o que Jesus nos ensina no Evangelho, para que assim possamos ser dóceis à vontade de Deus. A docilidade à vontade de Deus é resultado da graça do Senhor, que, portanto, vem em socorro às fraquezas da nossa natureza, para que tenhamos a coragem de sempre dizer sim à vontade de Deus, custe o que custar. Não é verdade? Custe o que custar, dizer sempre sim à vontade de Deus. A primeira leitura desta liturgia da palavra, nesse trecho do segundo livro de Samuel, nós ouvimos que Davi resolve levar para a cidade de Jerusalém, transportar, introduzir na cidade de Jerusalém a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. E, portanto, ao introduzir a Arca da Aliança em Jerusalém, Davi faz festa e convida o povo a esse momento celebrativo, porque o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. E por isso Davi faz festa, Davi dança, Davi ele se reveste das vestes litúrgicas, convida o povo para celebrar a presença do Senhor através deste símbolo, a Arca da Aliança. E por isso nós cantamos no Salmo responsorial, o Salmo 23, ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Pela virtude da humildade, as portas do nosso coração se abrem ao Rei da Glória. As portas do nosso coração se abrem para que entre na nossa vida, pela graça de Deus, o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Pergunta o salmista. É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Abra as portas do seu coração, meu irmão. Nesta missa, abra as portas do seu coração, minha irmã, e pela ação da graça de Deus, deixe entrar o Rei da Glória. No entanto, depois que Davi entra com a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, na cidade de Jerusalém, Davi coloca a arca numa tenda. Atenção, numa tenda. Não nos esqueçamos que o templo de Jerusalém foi construído com o rei Salomão e não Davi. Portanto, ele coloca a arca numa tenda. A tenda, ela simboliza uma coisa, uma realidade passageira,
uma realidade passageira, uma realidade provisória, uma realidade que não consegue, portanto, conter, não consegue, portanto, dominar o Senhor, o Onipotente, o Rei da Glória. Não consegue. É interessante que, através do mistério de sua encarnação, como nós proclamamos com o evangelista São João, no prólogo do seu evangelho, no primeiro capítulo do seu evangelho, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo exatamente isso, que o Senhor, ele armou a sua tenda no nosso meio. Ele armou a sua tenda no nosso meio. Deus está no meio de nós, mas porque Ele é eterno, porque Ele é o Rei da Glória, Ele nos escapa. A sua glória, o seu mistério de amor, o seu mistério de salvação nos escapa. Por mais que pela graça de Deus, nós, seres humanos, tenhamos o conhecimento do mistério de Deus, esse mistério do amor de Deus, esse mistério da glória de Deus, o mistério da salvação de Jesus, sempre vai nos escapar. É muito maior do que nós mesmos, sim ou não? Sim ou não? Por isso nós devemos cultivar essa humildade. Eu conheço a Deus, mas Ele é muito maior daquilo que eu conheço, a respeito do seu mistério, a respeito do seu amor, a respeito da sua glória. Sim, irmãos, deixemo-nos trabalhar pela graça de Deus, deixemos que a graça redentora de Cristo realize em nós a obra da salvação, que possamos ser dóceis à vontade de Deus, mas uma docilidade humilde, em que nós verdadeiramente nos deixamos tomar pela graça de Deus, onde nós nos deixamos tomar pela graça do senhorio de Cristo, sabendo que esse mistério nos escapa. Esse mistério é maior de tudo aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. E esse mistério, uma vez realizado na nossa vida, a vontade de Deus nos torna membros da família de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.